porque tem operação nesta manhã. Polícia Federal está nas ruas desde cedo, com a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo gestão de recursos da Rio Previdência e Banco Master. É mais uma operação, gente. A Anita Prado tem o resumo pra gente. Anita, bem-vinda. Teve gente, inclusive, jogando dinheiro vivo pela janela, no desespero, assim que percebeu a chegada dos agentes, né? Conta mais. Bom dia. Isso mesmo, Roberta, imagens surpreendentes. E para a gente entender essa história, por que essa operação que mira o Rio Previdência está acontecendo em Santa Catarina, onde as imagens foram feitas dessa mala de dinheiro voando com bastante cédulas ali, a gente não sabe exatamente quando ainda, elas estão sendo periciadas pela Polícia Federal. A gente precisa entender o que aconteceu na primeira fase da Operação Barco de Papel, deflagrada no dia 23 de janeiro. O Rio Previdência acabou virando alvo da Polícia Federal por um aporte de quase R$1 bilhão em letras financeiras do Banco Master. Esse aporte chamou a atenção das autoridades, dos investigadores, justamente por conta da crise que já existia ali, uma crise financeira envolvendo o Banco Master, suspeitas, e foram feitos esses aportes em letras financeiras, que são justamente aquele tipo de investimento que você não é ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, essa primeira fase da operação foi deflagrada ali no dia 23 de janeiro e o principal alvo da operação é o Davis Marcon Antunes. Ele era o atual presidente do Rio Previdência, ele foi exonerado logo depois da operação, mas os investigadores, quando chegaram no apartamento de Davis Marcon, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, encontraram ali suspeitas de que esse apartamento teria sido mexido antes da operação, de que itens, bens do ex-presidente do Rio Previdência tinha, então, removido artigos de luxo, bens, a gente não sabe exatamente quais, teriam sido levados para o estado de Santa Catarina. Então, foi lá hoje onde os agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro fizeram essa operação e cumpriram 2 mandados de prisão, de busca e apreensão em endereços em Balneário Camboriú e Itapema. E nesse endereço de Balneário Camboriú, quando um dos alvos viu a presença da Polícia Federal, ele, portanto, jogou essas cédulas pela janela, causando aí essa cena estranhíssima, no mínimo suspeita, pelos agentes. Eles também apreenderam nesses endereços 2 carros de luxo, uma BMW e um Porsche. Ali, carros de luxo que a gente ainda não sabe exatamente quanto eles valem, mas são carros aí de ponta, de última linha. Enfim, esses 2 carros foram apreendidos agora pela Polícia Federal nesse desdobramento da Operação Barco de Papel, que investiga esse aporte bilionário no Banco Master. Então é isso, por isso que essa operação aconteceu no estado de Santa Catarina e não no Rio de Janeiro, quando estamos falando, é claro, da autarquia de previdência social do estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência. Lembrando que o Davis Marcon Antunes, ele foi exonerado logo depois pelo governador Cláudio Castro. Ele também fez uma carta de exoneração logo antes, mas ele foi exonerado pelo governador Cláudio Castro do PL do Rio de Janeiro logo depois. A gente não tem informações adicionais sobre o que foi apreendido até o momento pela Polícia Federal, mas a gente também tem informação de que Davis Marcon, ele estava de férias na época da primeira operação em janeiro, ele estava nos Estados Unidos em férias regulares e assim que ele retornou ao Brasil, ele foi preso. Ele teve seus celulares apreendidos no aeroporto de Guarulhos, depois ele pegou um carro de aluguel, estava indo em direção ao Rio de Janeiro de carro, com esse carro alugado, quando foi interceptado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que foram comunicados pelos agentes da PF que havia esse mandado de prisão contra ele. Então, hoje, Davis Marcon Antunes está preso no Rio de Janeiro. Eu volto com você, Roberta.